Olá a todos aí. Meu nome é Robert Greene. Pare de olhar para todas as besteiras. Pare de olhar para o que as pessoas dizem, o que as pessoas fingem ser, e olhe para suas ações e veja aonde elas levam. E essa é a verdade efetiva sobre quem eles são e a verdade efetiva sobre o que estão tentando realizar. Queria falar sobre algumas coisas hoje. O primeiro assunto que queria abordar é algo que me fascina. Meu primeiro livro, As 48 Leis do Poder, do famoso escritor florentino Niccolo Machiavelli, que é a principal inspiração para ele. E Maquiavel tem um conceito pelo qual sempre fui extremamente apaixonado. Chama-se verdade efetiva. E o que isso significa é que na vida social diária as pessoas se cercam de muita neblina. Nunca sabemos realmente o que eles estão fazendo. Temos a tendência de julgar as pessoas com base em suas aparências, nas palavras que dizem, nas justificativas que dão para suas ações. E Maquiavel disse: pare de olhar para todas essas besteiras. Pare de olhar para o que as pessoas dizem, o que as pessoas fingem ser, e olhe para suas ações, e veja aonde elas levam. E essa é a verdade efetiva sobre quem eles são, e a verdade efetiva sobre o que estão tentando realizar. E o exemplo clássico que ele dá, que de certa forma ilustra o poder do pensamento de Maquiavel, foi o do Papa. O Papa católico da época era um Borgia. O Papa fala muito sobre moralidade e todas estas questões importantes na Igreja. Portanto, a Igreja Católica pretende realmente acumular poder e riqueza. E essa é a verdade efetiva de quem eles são. O que foi uma declaração incrivelmente revolucionária na época. Por isso gosto de usar o conceito de verdade efetiva na minha vida cotidiana, ao julgar as pessoas, ao julgar o seu nível de poder, ao julgar as suas intenções e ao julgar o seu caráter. Então eu queria me aprofundar um pouco em cada uma dessas ideias. A primeira coisa é que sempre que um grupo de pessoas está organizado de alguma forma numa empresa ou em qualquer outro lugar, há dinâmicas de poder. E geralmente há uma pessoa, um homem ou uma mulher no topo que tem mais poder. Mas nem sempre é o que você pensa que é. Às vezes as pessoas nos bastidores, às vezes as pessoas que não falam tão alto, são as que realmente controlam a dinâmica de uma situação. Lembro-me de quando trabalhei em Hollywood, por exemplo, e toda a atenção estava voltada para o diretor, como se fosse ele, no caso um homem, quem estivesse criando essa obra de arte, entre aspas. Mas quando olhei para isso e vi a situação, era claramente as pessoas que controlavam o dinheiro que detinham o poder. Foram os produtores e os financiadores que decidiram. É sobre isso que o filme deveria ser. É assim que deveria ser o final. É assim que deveria ser editado. Então, em vez de se deixar levar pelo glamour e brilho de Hollywood, percebi que é preciso seguir o dinheiro. Como se dizia em francês, cherchez la femme, procura a mulher, num crime para ver qual foi a origem do crime. Sempre gosto de chercher l'argent, de procurar o dinheiro, de quem controla os cordões da bolsa. É aí que reside o verdadeiro poder. Muitas vezes, por exemplo, nas redes sociais, você sabe, alguém será um influenciador, entre aspas, com muita atenção, muitos gostos, muitas pessoas que você conhece promovendo-os, etc. E eles parecem ser poderosos, mas a verdade é que precisam tocar continuamente para o público. Eles têm que ser muito palhaços, eles têm que ser muito ultrajantes, eles têm que fazer muitas coisas para chamar a atenção das pessoas. Eles não estão criando tendências. Eles não estão criando modismos. Na verdade, eles estão seguindo pessoas. Eles estão acompanhando o que está acontecendo no mundo neste momento e tentando considerar isso uma fonte de poder. Então, em situações como essa, eu sempre digo a mim mesmo, não são eles que têm o poder. Na verdade, é o público que tem o poder que os orienta a fazer o que tem que fazer. E um exemplo clássico disso para mim, porque muitas vezes você vê isso na política, é olhar para alguém como Vladimir Putin, que parece ser uma pessoa extremamente poderosa e ele aparentemente tem poder absoluto. Mas se você dissecar isso através das lentes da verdade efetiva e treinar-se para analisar as coisas através dessas lentes, verá que o poder dele não é absoluto. Ele tem pavor do público russo. Ele tem pavor de qualquer tipo de dissidência ou de qualquer tipo de revolução, que é o que motiva grande parte de seu comportamento. Então ele estava aterrorizado com as revoluções que estavam a acontecer nos países árabes no início da década de 2010, o que o levou a reprimir o que estava a acontecer na Rússia.
Ele está aterrorizado com o exemplo. O Krennic o fez agora pensar que não quer isto como exemplo para os russos. Solovik, o povo que detém o poder na Rússia, os oligarcas, etc. Na verdade, ele é muito inseguro. Seu poder é muito tênue, certo? E pode custar um centavo se algo der errado. Muitas vezes, na política ou nos negócios, você procura quem tem o dinheiro como fonte de poder e verifica se as pessoas estão realmente no controle ou se estão realmente em dívida com o público, com a opinião pública, e tem que jogar esse jogo e brincar com o que as pessoas pensam sobre eles. A outra coisa sobre a verdade efetiva é que ela lhe dirá quais são as verdadeiras intenções das pessoas. Lembro que estava trabalhando em uma empresa, trabalhando com o CEO de uma empresa muito grande. Ele demitia continuamente pessoas em determinados cargos de poder. E ele sempre explicava que eles não estavam à altura do trabalho, eram inadequados, eram incompetentes. Portanto, a ideia por trás da verdade efetiva é olhar sempre para as ações das pessoas, não para as suas palavras, não para a forma como se justificam, mas para os padrões do seu comportamento. E usando esse conhecimento, usando esses tipos de padrões que você vê, para realmente decifrar o quão poderosos eles são, quais são suas verdadeiras intenções e a natureza de seu caráter. E muitas vezes descubro que as pessoas que são mais moralistas, que pregam mais, que tentam fingir que o que realmente fazem é retidão, justiça e imparcialidade, mas então você percebe que lentamente elas estão acumulando cada vez mais poder. Que o uso da moralidade é na verdade uma frente acumuladora de poder. Esta é a maneira de enganar e distrair as pessoas. Então você quer treinar-se para olhar continuamente para o que eles realmente fazem e não para suas palavras, não para como eles se justificam. A última coisa é sobre o caráter deles, o que é muito importante. Se alguma vez você tiver que contratar alguém como assistente ou parceiro de negócios, e mais uma vez, as pessoas jogam muita neblina por aí. Eles simulam ser encantadores ao conhecê-los. O currículo deles parece impressionante. Eles dizem todas as coisas certas, e então vejam só quando eles realmente começam a trabalhar para que você descubra todo um lado oculto de seu caráter. Na verdade, eles estão sozinhos. Na verdade, eles estão tentando obter controle sobre a empresa ou algo assim. Ou eles não podem ser criticados, ou são muito frágeis, etc. E eles são um pesadelo. Então, você quer parar de prestar atenção ao que as pessoas dizem sobre si mesmas. Você quer treinar para não olhar para seu exterior charmoso e carismático e, em vez disso, julgá-los com base em algumas das pistas não verbais que surgirem. Mas o mais importante é observar seus padrões de comportamento. Veja coisas que aconteceram no passado. Costumo dizer às pessoas com quem consulto que, mesmo no processo de entrevista de emprego, você pode causar um pouco de estresse à pessoa que está entrevistando. Deixe-os um pouco nervosos, um pouco tensos, com o tipo de perguntas diretas que você faz e veja como eles respondem. Eles ficam todos na defensiva, etc. E uma coisa muito boa a se notar é que as pessoas podem dizer que você sabe. Na verdade, eu não sei a resposta para isso. E não estou realmente preparado para responder. Eu teria que pensar sobre isso. Isso é uma coisa brilhante que é ouro, porque revela que alguém é capaz de aprender que não é tão defensivo, que não é tão inseguro, e portanto como as pessoas agem sob estresse revela seu verdadeiro caráter. Revela a verdade efetiva de quem eles são. E esta é a lição que aprendi, principalmente com Maquiavel. Através dessa lente, julgo as notícias. Por exemplo, uma coisa que esqueci é: olho o que Elon Musk está fazendo com o Twitter, sabe? Um exemplo clássico. O que ele realmente está fazendo. E a princípio, parece que foi uma jogada de poder assumir o controle do Twitter. Mas se você julgar pelas próprias ações, o que realmente acontece é que ele é alguém que gosta de criar muito caos e turbulência. Isso é o que motiva muito de seu comportamento. Isso lhe dá uma sensação de controle e poder. Muitas vezes, o que ele pretende não é realmente assumir o controle de uma empresa. Trata-se de exercer a sua influência sobre si mesmo e sobre o mundo e criar um pouco de caos que ele sempre gosta de explorar. Então eu uso isso como uma forma de analisar as pessoas nas notícias, para analisar se entra em uma situação de escritório ou em um grupo, para ver quem realmente tem poder, quem realmente tem controle, e para julgar as pessoas pelo que está por trás da fachada que elas apresentam para o mundo e qual é a verdadeira natureza de seu caráter.